vamos para Dubai porque estamos na reta final da conferência. Hoje seria o último dia. Será mesmo? Vamos conversar com o Matias Brotero. Matias, coloco aqui esse questionamento porque ainda há muita dúvida com relação à eliminação do uso de combustíveis fósseis. Esse é um assunto que está travando aí as conversas. Por isso, o COP28 corre o risco até de ter uma extensão aí dos trabalhos. Conta pra gente como estão as conversas por aí. E não seria a primeira vez, viu, Carol? Um bom dia a você, uma ótima tarde daqui de Dubai. O texto, a primeira versão do texto final que foi divulgada ontem, não contentou os cientistas, líderes de países, justamente porque não há menção específica sobre uma redução gradual ou, mais importantemente, uma eliminação no uso e no consumo e na produção de combustíveis fósseis, né? Esse é o principal entrave que está sendo tratado pelos negociadores nesse momento. Eles passaram madrugada adentro aqui na COP28 tentando chegar a um consenso. A gente está falando de quase 200 países, líderes de quase 200 países que buscam um consenso em relação a esse tema. O diretor-geral aqui da Conferência Climática da ONU, Majid Al-Wabi, falou há pouco, nesta terça-feira, que eles pretendem incluir numa segunda versão do texto uma menção histórica ao uso dos combustíveis fósseis. Ele não deu mais detalhes de como seria isso, mas a gente está aguardando a liberação de um segundo texto. Mas falando sobre o cronograma geral da COP, já ultrapassou o que estava sendo previsto pelo sultão Ahmed Al-Jaber, que é o presidente da Conferência do Clima da ONU. Ele queria que no dia 12, ainda antes do horário do almoço, tudo já tivesse resolvido, o que evidentemente não vai acontecer, já são 2h50 da tarde. Só para contextualizar em que situação essa discussão sobre o uso, sobre a produção, o consumo dos combustíveis fósseis entra. O sultão Al-Jaber é também presidente, dirigente de uma estatal de petróleo por aqui e há, sim, a presença de muitos representantes de empresas de petróleo por aqui. Então, há, sim, uma corda puxando de um lado, de outro, e os negociadores estão tentando chegar a um consenso. Uma última informação muito importante para contextualizar o Brasil nessa situação toda. A ministra Marina Silva, ontem mesmo, na coletiva de imprensa, considerou insuficiente o texto, que faltam insuficiências e que os termos usados em torno da linguagem do combustível fóssil é bastante inapropriado. Às 6 da tarde a gente está esperando um novo texto que deve sair. Carol. Matias, fica conosco, vamos falar mais sobre a COP28, sobre as conversas que acontecem em Dubai. Agora tem entrevista com a Stella Hershman, ela é especialista em política climática do Observatório do Clima. Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação, bom dia. Bom dia, Carol, boa tarde, Matias, é um prazer estar aqui. Bem, Stella, a gente está acompanhando esse debate em torno do rascunho do documento final da COP28. Até o momento, sem nenhum consenso com relação à eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Inclusive, o secretário-geral da ONU chegou a dizer que a ausência dessa previsão de eliminação gradual representaria o fracasso da conferência. Caminhamos para o fracasso da COP28? Olha, se o texto ficar como a última versão que circularam ontem à tarde, a gente não vai poder dizer que a gente enfrentou o maior problema, a maior causa da crise climática, que é a produção e o consumo de combustíveis fósseis. O que a gente precisa é um texto muito mais forte, que realmente trate a eliminação gradual, planejada desses combustíveis fósseis no mundo. Como o Matias apontou, a versão que a gente tem, que foi circulada ontem, ela desagradou a grande maioria dos países. Então, muitos falaram sobre a necessidade de rever esse texto. Ele está sendo trabalhado a madrugada inteira pelos países, a sua negociação, porque ele tem uma lista ali de opções que os países podem escolher adotar, e não um pacote que realmente direcione a ação climática, que realmente diga o que os países têm que fazer. E nesse pacote que foi colocado ontem, além de ter opções, as opções são fracas. Então, a gente precisa que a nova versão do texto direcione melhor os países com obrigações e que seja um texto que, de fato, fale em eliminação dos combustíveis fósseis e não redução, e não se limite apenas a carvão. Então, a gente precisa de muitas mudanças no texto. Matias Brotero tem uma pergunta também. Stella, por favor, Matias. Stella, obrigado pela entrevista.
eu queria te perguntar sobre os impactos dos dois termos que foram bastante aventados antes do primeiro texto que foi divulgado, sobre o phase down e o phase out, né? A tradução seria a eliminação e a redução gradual. Então, quais são os impactos que essas palavras têm, evidentemente, para conter a mudança climática e continuar na agenda de manter o aumento da temperatura em até 1,5 graus em relação a níveis pré-industriais? E qual que é a importância que essa linguagem seja mantida nesse segundo texto que possa vir? Porque negociadores já estão falando sobre a possibilidade de continuar tratando sobre o tema, só que sem citar essas duas palavras. Obrigado. Em versões anteriores do texto que circularam, a gente tinha uma linguagem mais forte falando em eliminação dos combustíveis fósseis. A versão de ontem fala em redução dos combustíveis fósseis, do phase down, como você mencionou. O que a gente sabe, o que a ciência mostra para a gente, a Agência Internacional de Energia fala que a gente precisa, de fato, caminhar na eliminação dos combustíveis fósseis. A gente não poderia abrir mais nenhum novo campo de petróleo se a gente quiser limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, que é o que recomenda o Acordo de Paris, o que os cientistas falam que vai ser o tolerável, é o que permite a sobrevivência de países inteiros. E a gente já tem sentido, né? Esse ano foi o ano mais quente em 125 mil anos. Os cientistas falam que a gente já aqueceu mais de 1,2 graus Celsius comparados ao período pré-industrial, e esse ano alcançando aí temperaturas próximas a 1,5 graus já de aumento de temperatura, e a gente viu as consequências desse mundo mais quente. Então, se a gente quiser limitar esse aumento de temperatura e tornar a vida mais suportável para a gente e minimizar os impactos, a gente precisa de uma linguagem que, falando da eliminação dos combustíveis fósseis, redução não vai ser suficiente. Estela, para encerrarmos aqui essa nossa conversa, um pouco da sua avaliação sobre a posição do Brasil na COP28 e o que a gente pode esperar do nosso país na COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará. A COP28 ela é muito importante como preparação para a COP30, porque na COP30 os países vão ter que apresentar novas metas climáticas. E agora na COP28 a gente está realmente decidindo os parâmetros para o aumento de ambição que vai ser necessário na COP30. Então o Brasil tem todo o interesse, ou deveria ter pelo menos, de que saia uma decisão forte, com uma orientação clara para os países sobre o dever de casa que eles precisam fazer daqui até o nosso encontro em Belém daqui a 2 anos. A Marina Silva ontem falou sobre a insuficiência desse texto e numa fala dela anterior na plenária, ela falou da necessidade da gente acelerar a transição energética com as energias renováveis e desacelerar dos combustíveis fósseis. Eu acho que o Brasil poderia ser ainda mais ousado e exigir um movimento ainda mais agressivo dos países, dada a responsabilidade que o país tem com a COP30 e dada também a posição que o país tem se colocado de liderança climática. Se o Brasil quer ser uma liderança climática global na agenda que a gente tem, a gente realmente precisa que o Brasil tenha uma fala forte pela eliminação dos combustíveis fósseis. Estela Hershman, ela é especialista em política climática do Observatório do Clima. Mais uma vez, obrigada, Estela, por essa conversa. Convite. Obrigada, Matias Brotero. Daqui a pouquinho o Matias volta para trazer mais informações sobre a COP28.